Olá, galera, super bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, em casa, se cuidando. Hoje nós vamos falar de um assunto de um cara que eu sou apaixonado por ele, que é o Michel Foucault, da escola francesa. Adoro escola francesa, tanto que sou apaixonado por Michel Foucault, Bourdieu, Chartier, né, entre outros. E a sua teoria, né, os seus referenciais teóricos no qual o mesmo se insere. Tanto que trouxe algumas obras, A Ordem do Discurso, Vigiar e Punir, que é o nascimento da prisão, que é essa que nós vamos hoje nos atentar mais, História da Sexualidade, A Vontade de Saber, o Uso dos Prazeres, o Cuidado de Si, A Coragem da Verdade, o Governo de Si e dos Outros. Contudo, hoje, lembrando, vamos dar maior destaque para essa Vigiar e Punir. Vale muito a pena vocês aí terem, quem quiser comprar, a acessibilidade a ela é fácil. O Foucault, ele era um professor universitário da escola francesa e ele se debruçava muito para falar acerca das instituições modernas e como estas exerceram poder disciplinador e de coerção sobre as práticas, sobre as ações, sobre o comportamento humano. Então, esse é o grande enfoque que o Foucault ele traz para nós. Adoro a pessoa do Foucault, trabalho com ele muito na minha pesquisa de doutoramento. Adoro escola francesa, adoro culinária francesa, adoro vinho francês. Então, hoje a minha aula de neutra não tem nada. Me desculpem, mas de neutralidade. Hoje a próxima aula de sociologia não tem nada, tá? Pessoal, o que o Foucault que ele está analisando para nós? Como é que as instituições modernas elas vão exercer sobre nós formas de controle, formas de poder disciplinador? E aí o que ele está querendo? Quais instituições poderíamos citar? Escola, hospitais psiquiátricos, religiões, Estado, prisões, dentre outras instituições que exercem. Por exemplo, se a gente pegar como exemplo a escola, uniforme, você precisa estar uniformizado para que você possa entrar na escola. Horário, você não pode chegar em qualquer horário. Carteiras, você tem que se entrar dentro de uma carteira ou ainda lugares marcados. A posição que você assume dentro desse campo, então, ou seja, como é que você automaticamente se comporta, se ajusta a partir dos discursos que são produzidos. Hoje não mais, antigamente as cadernetas escolares, o boletim, a prova, o teste, o trabalho que vale nota, é uma forma de controle, né? O dever de aula, o dever de casa. Hoje não mais, mas antigamente o caderno de ocorrência, punições físicas, muito comum isso, palmatória. Quem não pegou essa época? Obviamente que vocês não, eu também não, mas os pais de vocês, avós de vocês talvez tenham pego. Então percebam que a instituição ela exerce sobre nós formas de controle. E o Foucault, numa de suas obras chamada Vigiar e Punir, ele analisa especificamente o caso da prisão. Já pararam para ver que num complexo penitenciário tem sempre lá, no alto, uma grande torre. Essa configuração estrutural foi influenciada a partir do pensamento do outro teórico chamado Jeremy Bentham, que o Foucault pega para analisar, no qual, automaticamente, ele adota um modelo chamado modelo panótipo ou panoptismo. O que vem a ser isso, Vinícius? Quem está do alto da torre, o observador, ele olha a 360 graus embaixo, o prisioneiro. Então perceba que a partir do olhar, né, desse observador se exerce um controle sobre o prisioneiro que está ali embaixo, um controle do corpo pelo corpo. Isso é interessante citar. E esse observador que está lá no alto, ele é um anônimo, é um anonimato. Contudo, o Foucault ele não está preocupado em desvendar quem é esse anônimo. Quem é que está nesse anonimato? Na verdade, Foucault ele está querendo ver como é que esse olhar direcionado ao prisioneiro molda suas práticas, molda suas ações, seus comportamentos, controla, coage, exerce coerção e disciplina. E aí é por isso que a sua obra fala do vigiar e do punir. Porque o prisioneiro não pode fazer qualquer prática ali dentro.
O prisioneiro ele tem que se comportar como a instituição quer. Por isso que é uma forma de punição. Apresenta-se um padrão de normalidade, aquela normalidade deve ser seguida. É o que Foucault coloca como poder disciplinador, a formação de corpos dóceis, corpos que aceitam aquilo que é colocado para ele. Por isso, mas por que, Vinícius? Porque quando um corpo aceita esse discurso na prática, ele legitima o poder que a instituição possui. E não somente isso, é uma estratégia de conivência. E não apenas isso. Esse poder, ele é produzido e é reproduzido. Esse discurso, ele é produzido e ele é reproduzido. Porque a instituição precisa exercer essa forma de controle para que ela possa se manter no poder e padronizar comportamentos e estereótipos a serem seguidos de acordo com os seus interesses, os mais diversos. E aí eu quero que vocês percebam que essa disciplina é uma forma de controle, é uma forma de coerção. Que os discursos que são produzidos, não, eu estou falando aqui da prisão por causa que estamos pensando por Foucault, mas se nós formos parar para analisar o Estado e os seus repertórios de mecanismos, de dispositivos de controle, a ideia é produzir o quê? Um discurso que seja aceito para a sociedade. Porque quem forma o Estado não quer sair do Estado. E quem está no poder no Estado enquanto instituição política e social não quer perder esse poder, precisa desse poder. E esse poder, por meio do discurso, é produzido e reproduzido, inventado, criado, reinventado a partir das práticas cotidianas, cuja aceitabilidade promove um caráter de legitimação das ações humanas. E aí, olha o Foucault aí, olha a ordem do discurso que eu tinha logo no início mencionado com vocês. Se nós formos parar para analisar, o Foucault tem uma outra obra que eu não trouxe para vocês, está perdida nas minhas estantes. O Foucault, ele tem uma obra chamada Nascimento da Clínica. O Foucault ele tentou cometer suicídio várias vezes, era homossexual, portador do vírus HIV. O Foucault, inclusive, é importante destacar que ele, por conta da sua homossexualidade, ter contraído o vírus HIV, porque nessa época, nos meios acadêmicos, era muito comum participação em orgias estudantis, e o Foucault, ou muitos nessa época, não tinham controle ainda, né, acaba contraindo, o pai dele não aceita e o interna numa clínica. A partir daí surge essa obra, O Nascimento da Clínica, onde ele começa a perceber essa forma de poder controladora que a instituição exerce, do que é o normal e do que é o não normal, o anormal que nós classificamos hoje. Quais são os comportamentos que são produzidos por essa instituição para classificar, para levar um estereótipo, para dizer que uma pessoa está dentro de um estado, de um estágio da normalidade, né? E aí percebam que o Foucault, mesmo apesar disso, não perde a sua importância, muito pelo contrário, a gente vai ajudar muitos outros, por exemplo, Nietzsche, na filosofia, o Friedrich Nietzsche, por mais que seja um alemão, automaticamente também não perde a sua importância diante das adversidades que o mesmo pega diante da sua vida. E aí eu quero destacar para vocês justamente isso, desse poder disciplinador que a instituição tem. E como é que os corpos transmitem também discursos. Os corpos, na concepção do Foucault, se transformam em lugares de fala. Lugares de fala que, às vezes, nos espaços ditos físicos, não são permitidos. E aí barganham uma dimensão, perceba, simbólica, né? Por isso que ele traz essa obra da história da sexualidade. Porque a ideia do sexo vai além da reprodução, mas pensar o corpo enquanto um instrumento também de poder, de controle, né? E como esse corpo ele assume nas práticas os discursos que são produzidos e desenvolvidos na sociedade. Tá ok, pessoal? Grande abraço.